Tenho a satisfação de ter novamente no programa a doutora Estela Vieira, que é especialista em direito institucional. Eu acho que é uma das... Pode-se dizer que é uma das poucas que tem aqui na nossa região, ou tem bastante pessoas dedicadas a esse tipo de direito? Eu acredito que na minha área sejam poucas pessoas. Que é muito específico, né? É muito específico, é muito específico. Vamos falar sobre esse caso. Você, nas últimas semanas, está me ajudando bastante com essa questão de caso do Robinho, do Daniel Alves. Mas agora nós chegamos a falar hoje sobre o caso envolvendo aí o Vinícius Júnior. Como vocês viram no Ataque, quem não acompanha tem que acompanhar também o programa de esporte aqui da Rede Mais. 7 pessoas foram presas, né? 4 pessoas suspeitas ligadas ao boneco, né, que representava o Vinícius Júnior. Esse caso foi lá no começo do ano, lá onde que quase que o estádio inteiro chamando ele de mono, que, né, em espanhol mono é macaco e aquilo. Então aí tivemos prisões hoje. Inclusive desses presos, 3 já foram soltos após prestar depoimento. O que o crime de racismo e injúria racial? Isso. E lá? Lá não existe essa lei diretamente com relação ao racismo, não existe menção expressa ao racismo na legislação espanhola. O que existem são delitos de ódio, e aí dentro dos delitos de ódio e também nos crimes contra o exercício dos direitos fundamentais e das liberdades públicas também atos racistas, desses 2 tipos de crimes. Mas não há o crime de racismo diretamente na legislação espanhola. É uma legislação extremamente arcaica, é um país que tem um passado colonial bem complexo, então ainda precisa de muita modificação nessa legislação. Então quer dizer que se eles forem realmente condenados, vão ser condenados por um crime de ódio. Isso. Então não vai ser um crime de racismo igual a gente tem no Brasil. Isso, não tenha o mesmo tipo de crime. É uma coisa bizarra, né? Deveria ter, e o Brasil, por incrível que pareça, está avançado nesse sentido, né? Onde você estipula isso. Mas é lamentável. Ó, eu acabei vendo aqui que essa é a 10ª denúncia de racismo pelos tribunais espanhóis. O Vinícius, inclusive, hoje, ele divulgou um vídeo de uma reportagem em 1997, onde o Roberto Carlos, também que atuava no Real Madrid, foi chamado de macaco e outros termos que eu não vou nem falar aqui. São subsequentes, coisas que vão repetindo e reiterando e ninguém faz absolutamente nada. E o que a gente pensa aqui, eu queria saber da sua visão como advogada, uma justiça omissa com relação a isso, né? Sim, você falou dos números com relação só ao Vinícius, mas com relação à justiça espanhola de modo geral, a cada 9 denúncias por racismo, só 7, aliás, mentira, 2 só vão para frente, 7 são arquivados. Então, existe uma omissão muito grande das autoridades espanholas com relação aos crimes de racismo, e conforme esses crimes eles não foram punidos ao longo do tempo, isso gerou uma sensação de impunidade que provocou nos torcedores a sensação de que eles podiam continuar exercitando esse tipo de atitude inaceitável hoje em dia. A gente tem até uma informação que a La Liga, que é a entidade responsável pelo principal campeonato, né, que é esse daí, de uma lei para que passe a ter autoridade para aplicar medidas como fechamento temporário de portões do estádio onde ocorram ofensas do tipo proibição de acesso a sócios para o Vinícius, e eles encaminharam o caso ao Ministério Público da Espanha para que o Ministério Público, então, desse seguimento às investigações com relação a esse caso. Sobre a questão das tratativas aí do governo brasileiro, que a gente está vendo até a ministra, não é a ministra dos Direitos Humanos... É a Aniele Franco, da Igualdade Racial. Igualdade Racial, justamente. Ela veio a público ontem falar que está em conversa com o governo espanhol. Isso pode sair alguma coisa dessa conversa? Porque acho que o primeiro-ministro lá, que é o da Espanha, né? Isso. Lá ainda é reinado, não é? Isso, e aí tem o chefe de Estado e o chefe de governo. Um rolo danado lá. E tinha uns caras que queriam colocar isso no Brasil. Imagina, não tá andando pra frente com o Congresso do jeito que tá, queria colocar rei aqui. Mas voltando a falar sobre a questão da Espanha, desse mato sai algum cachorro, sai algum coelho?
Então, no começo agora do mês de maio, a Aniele Franco, ela esteve com a ministra da Igualdade da Espanha, que é a Irene Montero, e elas fecharam um compromisso bilateral entre Brasil e Espanha no sentido de promover ações de combate ao racismo. Inclusive, com atenção especial a crimes de racismo no esporte, situações de racismo no esporte, em razão da quantidade de situações nesse sentido que acontecem no futebol espanhol. E aí isso tudo foi reforçado essa semana. A Aniele, ela voltou a reafirmar a importância desse compromisso bilateral. O Brasil tem uma tradição diplomática muito forte, então também foi realizada uma portaria interministerial entre o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério do Esporte, o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, com relação à necessidade de se pressionar as autoridades espanholas por uma resposta mais eficaz. Inclusive, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, ele chegou a aventar a possibilidade de se aplicar o princípio da extraterritorialidade, né, que é a possibilidade de aplicar a legislação brasileira para crimes na Espanha, mas ele descartou essa hipótese agora com a prisão dos torcedores. Eram quanto? Eram 45 mil torcedores lá, prenderam 7, sendo que 4 são de outro caso, então não sei se vai para frente muito isso daí não. Stella, muitíssimo obrigado. Imagina. Deixa tuas redes sociais para quem tiver alguma dúvida, quiser entender melhor sobre direito internacional. Bom, agradeço mais uma vez, Cadu, pela oportunidade de comentar um pouquinho mais aqui sobre o direito internacional e eu deixo aqui as minhas redes sociais à disposição para o pessoal entrar em contato. Muito obrigado você que assistiu esse corte até agora. Olha, já sabe o que fazer, né? Dá aquela força, é o like, é a curtida, é o comentário, é o compartilhamento, faz de tudo um pouco, que aí você incentiva a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês aqui também no YouTube e no Facebook. Valeu, gente! E ó, não se esqueça, siga a gente na Rede Mais HD, YouTube, Facebook e o Instagram. Valeu!